Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto online na Igreja Batista Novo Tempo. E é um enorme prazer estar aqui, poder adorar a Deus junto com vocês aí na sua casa e nós aqui. Mas que nós possamos, onde quer que nós estejamos, continuar adorando a Ele diariamente, constantemente. E lembrando que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Ele está em controle de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Amém? Então por isso vamos declarar que Ele é o soberano Deus e Ele tem o controle nas mãos dEle. Amém? Vamos cantar. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. E tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Declare mais uma vez. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande leva-me a amar somente a Ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande leva-me a amar somente a Ti. Tu és tremendo. Senhor, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, soberano sobre a terra e céus. Nós chegamos a Ti mais uma vez em adoração e entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, como adoração viva, e que ela possa estar sendo testada diariamente, Senhor. Que nós possamos estar nos entregando diariamente para que a Tua forte mão venha e transforme os nossos corações, para que a Tua vida, o Teu Espírito enche o nosso ser e tome controle de tudo. Colocamos nas Tuas mãos essa situação que passamos neste momento, ó Pai, em que muitos estão sem rumo e sem direção, mas sabemos que temos um Deus todo maravilhoso, um Deus todo poderoso, e o controle está nas Tuas mãos. Por isso descansamos em Ti, ó Pai, e colocamos as nossas vidas para que Tu tenha total controle, ó Pai, total controle. Nós Te adoramos, nós Te louvamos. É no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos. Amém, amém e amém. em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração.
que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Disseste que nunca me deixaria, disseste que a vida me abalaria, disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Eu vejo
da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas com o dia vem o sol. As tempestades virão, sim, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Amém, amém. Boa noite. Como você está? Talvez pode ser hoje à noite a primeira vez que você está assistindo um culto da nossa igreja. E você deve estar se perguntando, e agora, o que vai acontecer? A música, ela parou, mas eu posso garantir para você que a adoração ao nosso Senhor, ela permanece até nesse momento. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 21, e nós vamos ler 4 versículos, do 1 ao 4. Lucas, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 4, ele diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Esse é um texto clássico e justamente oportuno, porque estamos no momento de dízimos e ofertas. E mesmo sendo um texto clássico, eu quero chamar a atenção porque me saltou uma palavra desses versículos e que eu quero compartilhar com você essa noite. Essa palavra é prioridade. Lendo claramente esse texto, nós vemos que essa viúva, ela vivia uma realidade diferente das outras pessoas. Vemos que, mesmo naquela época, existiam pessoas, que numa situação completamente favorável, do contrário do que ela estava vivendo.
Mas talvez nem sempre foi assim. Ela é viúva nesse momento em que estamos lendo, mas pode ter sido um outro momento anterior em que o marido dela estivesse vivo, a situação poderia ter sido diferente. Mas o que a gente ressalva nessa palavra é que mesmo numa situação completamente diferente daquilo que ela vivia, ela manteve a prioridade. Ela manteve a prioridade. Como que está a sua prioridade? É bem oportuno, a gente consegue aproveitar esse momento e refletir. O que você tem feito nesses últimos dias? O que você tem feito com o seu tempo? Quais são as coisas que você tem feito durante esses dias? Onde você tem colocado a sua energia? Onde você tem depositado o seu tempo, a sua dedicação? Vemos claramente que no momento em que essa viúva ela passava uma situação difícil, e como nós estamos passando um momento atípico, como que está a sua prioridade? O que você tem priorizado? Eu quero ler um outro texto com você essa noite, que fica na carta 2 aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 18. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, diz assim: assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O apóstolo Paulo, claramente, ele sabia qual era a prioridade dele. Ele sabia aonde ele estava dedicando o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro. Qual é a sua prioridade? Aonde você tem colocado o seu tempo? Onde você tem investido o seu dinheiro? E não é porque esse é um momento de dízimos e ofertas que essa pergunta ela acaba até sendo retórica. Mas de verdade, num momento como esse, onde uma pandemia invadiu a nossa rotina, a nossa casa, mudou completamente a situação, será que você tem mantido a mesma prioridade de antes? Ou será que, por conta de tudo isso, a sua prioridade ela acabou mudando? Enquanto eu estou falando aqui, provavelmente vai aparecer aqui a conta da nossa igreja, para que você tenha essa oportunidade de contribuir, de fazer a sua oferta, o seu dízimo e continuar a ter a prioridade em primeiro lugar no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveite esse momento. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti.
lindo Jesus, Rei do meu coração. Como eu amo os teus caminhos, lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Sim, o que posso te dar por tudo que você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. O teu amor dura pra sempre, sim. O teu amor dura pra sempre. O teu amor dura pra sempre. O teu amor dura pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Declare, tu és bom, tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça
está em ti. Teu amor é para sempre. Boa noite. Hoje eu quero compartilhar com vocês o que está escrito em Apocalipse, capítulo 2. Por quê? Pensando em tudo o que vem acontecendo, eu pensei que nós estamos vivendo uma crise, mas não só uma crise econômica ou de saúde, mas uma crise de amor mesmo. E aí eu quero ler para vocês o versículo 1 de Apocalipse, capítulo 2, que diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. O Apocalipse ele tem uma linguagem muito figurativa. E aqui ele está falando que Deus é aquele que controla todas as igrejas e os líderes das igrejas. E aí a gente pensa assim, a quem eu dou ouvidos nesse período de crise, né? Eu ouço o presidente, eu ouço o líder da Organização Mundial de Saúde, eu ouço quem? E aqui a Bíblia nos convida a ouvir aquele que tem na mão todo o seu povo. Ouvir o próprio Deus. O que Deus tem a dizer no meio de tudo isso? E o versículo 2 diz: Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Versículo 3: Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Deus conhece as nossas dificuldades, nossas tribulações, como pessoa, como igreja, e até como não povo dele, como quem nem é cristão. Agora, o que Deus está vendo? Ele está vendo um povo que sofre. Povo que sofre, sim. Sofre com uma crise de saúde, de fato, com uma pandemia, com parentes falecidos, pessoas que sofrem porque não podem trabalhar normalmente e que tiveram prejuízos econômicos. Ele vê pessoas que sofrem, sim. Mas eu quero dizer que houve momentos em que as pessoas sofreram muito mais que isso. O que não ameniza nosso sofrimento no momento, mas que dá para perceber, que nos dá a entender que Deus sabe, Deus percebe, Deus conhece o nosso sofrimento. Ele vê isso. E aqui, esse povo de Éfeso passava também por dificuldades com a liderança deles, por dificuldades de perseguição, por várias dificuldades. E mesmo assim, eles queriam ouvir o que tinha a dizer o Senhor da igreja. Quais são as nossas dificuldades e o que nós temos feito? Deus vê tudo o que nós estamos fazendo. Deus vê o nosso zelo em gravar esse momento, em compartilhar esse culto online. Deus vê nosso empenho em ter um lugar, em cuidar dos irmãos. Deus vê tudo isso. Deus vê, inclusive, esse sofrimento do momento. Agora, o que importa em tudo isso não é o que a gente está fazendo ou deixando de fazer, ou o quanto estamos fazendo e o quanto estamos nos empenhando em tudo isso. O que importa, na verdade, é a pergunta do versículo 4, que diz assim: Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. E aí nós temos uma informação muito importante. Do que adianta nós temos uma igreja ou um povo que com zelo faz até uma seleção organizada da sua liderança, que enfrenta todas as adversidades, que se organiza ao extremo para um monte de coisa, mas que não faz isso por amor. E é essa a crise, é essa a nossa dificuldade. É esse o alerta que Deus está nos dando agora. Nós podemos ter muitos recursos, podemos ter toda uma estrutura, nós podemos fazer muitas coisas em momentos como esse, mas se a nossa motivação não for o amor, nós temos um problema. Pode ser que muito do que fazemos agora pode ser apenas motivado pelo medo, por exemplo. Há pessoas que acham que já estão fazendo demais por terem ficado trancados em casa,
por terem não comprado o mercado inteiro sozinhas ou coisas do tipo. Mas Deus está com uma proposta muito mais profunda do que isso, algo muito maior. Isso que nós estamos passando agora, e que desde o começo que passamos, não é tão terrível quanto o que a igreja já passou na sua história de perseguição, de violência, de prisão mesmo, martírio. E muitas pessoas passaram por tudo isso por amor ao nome de Cristo, por amor às pessoas. Nós estamos passando por algo também, mas estamos passando por tudo isso agindo em amor? E o que significaria agir em amor numa hora como essa? Significaria apenas não sair de casa? Bom, Jesus nos ensina que ele se sacrificou numa cruz por amor. Ele foi até a cruz para perdoar os nossos pecados, ele ressuscitou para nos dar vida, vida eterna. O que eu aprendo com o exemplo de Jesus? O que eu aprendo com o que Deus está dizendo a esta igreja aqui? Ele diz que nós devemos avaliar tudo o que estamos vivendo nesse momento. E se tudo o que fazemos nesse momento é por amor. Nós, nesse momento, estamos fazendo como algumas pessoas já têm feito, de juntar parte do seu dinheiro, inclusive, para melhorar a higiene de certas comunidades carentes, por exemplo. Há artistas que doam álcool gel, sabão, um monte de coisa, para pessoas que não têm nem água limpa, às vezes, em casa. Por outro lado, há outras pessoas que também têm muito dinheiro, que estão arrecadando alimentos, que estão criando meios de ajudar pessoas que sofrerão um abalo econômico em tudo isso. Como igreja, como povo do amor, povo de Deus, qual é a nossa preocupação nesse momento? Nossa preocupação é apenas o medo? É apenas uma questão de saúde nossa, dos nossos membros ou dos nossos parentes próximos? Temos orado a Deus, pedindo sabedoria para expressar o amor dele nesse período, nesse momento? Temos desejado fazer algo mais, como demonstração do amor de Deus, de um amor corajoso, para atender pessoas que realmente precisam, ou que precisarão em breve de ajuda, e até mesmo no nosso meio. Pessoas que podem passar por necessidade de não ter mesmo alimento. E aí? Estamos pensando nisso, estamos orando por isso? Já temos nos movimentado para agir em amor, até mesmo com aqueles que são do nosso corpo, e ainda mais pelos que também não são. Tudo isso mostraria, deve mostrar, que o amor é nossa verdadeira motivação. O amor de Jesus é sacrificial, ele se doa, ele se sacrifica pelo outro, não levando em conta o que ele mesmo vai perder. A igreja é o corpo de Cristo e reflete tudo o que Cristo fez. É hora da gente pensar um pouco nisso também. É hora da gente pensar que a igreja se expressa em amor muito mais do que numa reclusão. Apesar de a reclusão já ser um ato de amor. Há muitas igrejas que não deixaram de se reunir como corpo presente em seus templos. E isso é motivado pelo quê? É uma pergunta que tem que vir ao nosso coração. Se deixamos de cultuar, também deixamos por quê? Por medo? Ou por amor às pessoas que podiam sofrer com a doença? E o amor deve ser a nossa resposta. Fazemos ou deixamos de fazer qualquer coisa por causa do amor. Agora, se não for assim, o versículo 5 diz: recorda-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti, e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Para Jesus isso é algo muito sério e que merece, necessita de arrependimento. Se não temos feito o que temos feito por amor, se estamos apenas agindo por medo, devemos nos arrepender. Devemos olhar para Cristo e perceber que estamos sendo medrosos, covardes. E olhar para Cristo e ter coragem de agir por amor. De agir em amor no meio dessa situação. Devemos buscar a Deus em oração, para saber de fato o que Ele deseja de nós, num momento como esse. A palavra dele já dá algumas dicas disso. No livro de Tiago diz que você não pode ver uma pessoa com necessidade e só dizer para ela, Deus te abençoe. Porque isso não é agir pela fé.
É dizer que tem fé e não agir pela fé. E uma fé assim é morta. Nós devemos perceber a necessidade do nosso próximo e agir em amor nesse momento. E não só nesse momento, mas em todos os outros que surgirem. Mas acredito que especialmente esse momento é muito propício, é uma oportunidade que Deus nos permite agir em amor. Muitas pessoas também questionam nesse momento o papel da igreja e daqueles que acreditam em Deus, porque como Deus permite uma doença como essa, e como que a igreja vai falar sobre Deus num momento como esse? Mas existe uma teologia da esperança, e esse é um livro fantástico também. E nesse livro o autor nos explica que é justamente nessas horas que Deus é necessário. Esse autor escreveu num contexto de holocausto, e perguntavam para ele no holocausto, como falar de Deus com a morte de 6 milhões de judeus? E a pergunta dele é, como não falar de Deus? E agora a mesma pergunta, como não falar de Deus? Deus é o Consolador, é aquele capaz de curar, é aquele capaz de exterminar toda a pandemia, é aquele capaz de nos dar a orientação para a cura farmacêutica mesmo. Esse é nosso Deus. É nesses tipos de momento, nesses formatos de situação, que nós mais confiamos em Deus e percebemos como o homem é falho, como o homem é fraco. E tudo o que acontece de complicado e ruim é consequência da nossa decisão de viver longe de Deus, como sociedade até, a ponto de fazer com que até a natureza se volte contra nós. Mas isso é uma longa conversa para outra hora. Agora, eu devo ter certeza que Deus me ama, que Deus nos ama, e que Ele quer expressar o amor dEle através de nós. E eu preciso pensar no como eu vou fazer isso. Como Deus quer que a gente faça isso. O versículo 6 diz, aliás, versículo 5 ainda, né, no finalzinho, porquanto se não te arrependeres, em breve virei contra ti, tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ele está falando que, se não for por amor, Ele mesmo tira a gente do nosso lugar. Ele não nos considera igreja. Só que ele diz que a gente não deve fazer isso sacrificando a santidade, sacrificando tudo que a gente já tem feito de bom. Nós devemos, além de fazer o que fazemos já de bom, acrescentar práticas de amor. Além do que já fazemos por zelo, por obediência, devemos acrescentar a estas coisas atitudes de amor. Então não é acabar com uma para fazer a outra, mas acrescentar outras. Então já temos feito algumas coisas, né? Como igreja, nós vamos até centros de recuperação de drogados, de dependentes químicos, e nós vamos até lá e nós oramos com essas pessoas, nós levamos a palavra para essas pessoas, por exemplo, ainda que seja um número de 3, 4 pessoas desta igreja. Nós podemos fazer muito mais que isso, e não só em momentos como esse. O que Deus pergunta é por amor o que você tem feito e o que você não tem feito, né? Por que não está fazendo? Te falta o amor? Te falta o amor para fazer esse tipo de ação social que nós devemos fazer? E o versículo 7, quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ao vencedor, aquele que obedece, aquele que ama, aquele que faz tudo o que faz por amor a Cristo, por amor ao próximo, esse é aquele que vive plenamente. O direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quando a palavra fala de vida eterna, ela fala de vida plena, de vida transbordante, de vida de verdade. E aqui ele está dizendo que aquele que se sacrifica por amor, aquele que age pelo amor de Cristo, aquele que deseja ser instrumento da graça e do amor de Deus, esse tem vida plena em si. Esse tem a vida de Deus derramada sobre ele. Há muitos exemplos na história de pessoas que se esconderam nos momentos de dificuldade e de crise. E há muitos exemplos de pessoas que enfrentaram esses momentos com coragem amorosa. Temos exemplos de pessoas que viam as dificuldades e resolveram agir mesmo quando parecia não haver solução, faltando recursos, faltando tudo. Pessoas como Madre Teresa, para citar um exemplo simples, que viam leprosos, que viam tanta gente sofrendo, e mesmo sem ter um espaço, mesmo sem ter recursos, ia até essas pessoas e cuidava dessas pessoas.
E aos poucos, Deus depois foi abrindo portas e abrindo situações para que ela pudesse fazer algo melhor e maior. A coragem amorosa que ela teve foi a de sair do conforto de um convento e de lidar com apenas meninas de famílias ricas para ir para as ruas, ajudar pessoas que realmente precisavam. Hoje, talvez eu não deva ir para a rua, mas o que Deus pode fazer através de mim, mesmo assim, mesmo em casa? O que eu posso fazer como profissional que sou? Tenho amigos meus que hoje estão trabalhando na enfermagem, são enfermeiros, são técnicos de enfermagem, pessoas da igreja, pessoas que conviveram comigo desde que me converti e que estão fazendo isso, estão servindo nesse momento de crise. E tantas outras pessoas que, mesmo não sendo da área da saúde, estão fazendo alguma coisa. Que Deus nos dê direção e sabedoria para entender a direção dele nesse momento, porque para ele isso é muito importante. Como igreja, o que fazemos e o que deixamos de fazer deve ser por amor. Por pensar no que Deus faz, no que Deus faria, no que Deus é capaz de fazer, por amor. Como instrumentos, como corpo dele de verdade. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor que as pessoas que me ouvem sejam incomodadas pelo Senhor para saber como agir em amor. Que as pessoas consigam perceber onde está a motivação delas e que elas consigam abrir mão do seu conforto muitas vezes, do seu medo e tenham coragem de doar-se para ajudar os que realmente precisam, principalmente nesse momento de crise. Mas quero que isso também seja algo que mexe com a pessoa para que ela nunca mais pare de ser assim e consiga viver dessa maneira, como uma pessoa que deixa a sua graça e o seu amor fluir através dela, para ser bênção na vida das outras pessoas em qualquer situação, em qualquer momento. Porque como o Senhor mesmo disse, sempre haverão os que precisam. Nos usa, Senhor, como instrumento de amor e graça. Nós, dessa igreja, nos ajuda, Senhor, a perceber como o Senhor deseja que nós trabalhemos para glorificar o Seu nome em meio a tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Sofrendo e cansado está, e o pecado é pesado demais. Jesus te chama. Se chegaste ao limite, ao fim, e da fonte deseja tomar, Jesus te chama. Braços abertos, o Pai está. Perdão comprado foi, precioso sangue de Jesus. Deixe os erros, lamentos pra trás. Venha hoje, porque esperar. Jesus te chama. Alegria encontra sem fim, e das cinzas renasce em mim. Jesus te chama.
braços abertos o Pai está. Perdão comprado foi, precioso sangue de Jesus. Salvador, maravilhoso Rei, cante aleluia, Cristo vive. Se renda Ele, pois não há aleluia, Cristo vive. Rei Salvador, maravilhoso Rei, cante aleluia, Cristo vive. Não há outro Rei, cante aleluia, Cristo vive. Oh, venha do altar, de braços abertos o Pai está. Precioso sangue de Jesus, oh, venha pro altar, de braços abertos o Pai está. Perdão comprado foi, precioso sangue de Jesus. Precioso sangue de Jesus. Precioso sangue de Jesus. Precioso sangue de Jesus. Obrigado por assistir mais um culto online. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificação para que você não perca mais nenhuma pregação. E também compartilhe com seus amigos, familiares, para que essas pregações também possam ser uma bênção na vida deles, como foi na sua vida. E você também pode nos ajudar através de suas contribuições, para garantir que o Evangelho de Cristo continue a ser espalhado. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Deus abençoe você e toda a sua família. E até a próxima.